Só aproveitando o gancho, desculpa, cara. Qual que seria a sua primeira atitude? O que de principal você ia chegar e falar, isso aqui no futebol vou mudar? Seria o calendário, por exemplo, que a gente fala tanto? Pô, se fosse só uma, era uma barbada. Não, mas tem coisas que são de anos. Não, por exemplo. Uma só era mole, né, Não, mas tem coisas que podem ser feitas imediatamente. Tem outras que ele está falando. Vamos espalhar academias dos 27 Nós entendemos, Mauro, é só o espírito da brincadeira. Não, lógico que então, mas assim, de imediato, o que daria certo? No meu plano na minha candidatura, na minha cabeça e no meu comitê de campanha, a gente discutiu muito isso. E está tudo muito fácil de resolver. Assim, às vezes vão parecer que são medidas impopulares. E eu disse no podcast, no Charla Podcast, outro dia, as minhas ideias e do que eu faria. E posso repeti-las para que realmente possamos discutir sobre isso e que possa servir também de ideia para caso a CBF queira, de fato, fazer mudança e começar uma discussão profunda sobre o assunto. O calendário, por exemplo, não dá para ter o estadual com 16, 17, 18 jogos. Não dá. Você resolve o campeonato estadual fazendo um formato de Copa do Mundo. 7 jogos, grupos de 4 para passar 2, depois quarta de final, semifinal e final. Você já elimina 10 datas para o resto do ano. Você melhora a audiência, a competição, a audiência, quer dizer, no meu plano, na minha cabeça, tem 2 ou 3 estaduais que conseguem alavancar muito dinheiro. O paulista, o carioca, o gaúcho, talvez. E o mineiro? O mineiro não, porque eu tive lá e a cota do Cruzeiro era 5 milhões de reais e eu quis não pegar essa cota, eu queria transmitir no canal próprio do clube e fui convencido lá de... Então, na minha cabeça, isso já resolveria o problema do calendário, né? A gente investiria nos estaduais, enquanto CBF, no meu projeto. A gente faria isso de forma que as federações não iam ter custo, ia melhorar a competição, ia melhorar a audiência, ia resolver o problema do calendário. E sobre as outras, o centro de treinamento, você melhoraria a formação dos jogadores, cursos em cada centro de treinamento em cada estado. Gramado seria uma coisa mais imediata de melhorar. Sim, mas deixa eu terminar, só para arbitragem. Nós não tratamos o árbitro bem. Nós não damos condições de trabalho para os árbitros. Nós cobramos os árbitros quando tem erros. Mas e o que você faz pelos árbitros? Hoje em dia é muito pouco. Hoje em dia, inclusive, a logística dos árbitros, eles próprios têm que organizar a própria logística para ir nos jogos. O próprio Rogério Ceni falou numa entrevista dizendo isso. Olha, os treinadores são muito chatos, os jogadores também são muito chatos defendendo a arbitragem. Não, mas a gente não dá as condições que os árbitros merecem para capacitar os árbitros também. A gente não tem em cada estado, ou pelo menos em 4 regiões do Brasil, um lugar onde a gente pode treinar os árbitros, juntar eles, analisar os erros da rodada, acertos da rodada, ver tudo o que está acontecendo, capacitar o futuro dos árbitros. A gente não tem isso, né? Sobre o gramado, padronizar o gramado no Brasil, cara, assim, isso na Europa existe há muitos anos, não é difícil você padronizar o gramado no Brasil. Custa dinheiro, claro, vai custar, mas o que Mas é um processo rápido, uma medida Mas é um processo rápido, e se você pega os 20 clubes da Série A, vamos começar pela Série A, se você quer padronizar os gramados no Brasil, vamos dizer que o gramado do Corinthians, da Arena Neoquímica, é o melhor gramado do Brasil. Tem outros bons também, tem. Mas não são todos, né? Lógico. Mas quanto custa o equipamento do Corinthians para ter aquele gramado impecável? É caro. Eu tive lá algumas vezes e pude comprovar.
é grande, uma maquinária enorme. Se eu não me engano, custa 5 milhões a implementação das máquinas, que é uma grama de inverno, mas você multiplica por 20, o preço reduz, mas você vai ter uma qualidade de gramado igual para todo mundo. Né? Isso daí não é difícil de fazer. Isso na Espanha é assim, na Inglaterra é assim, na Itália é assim, na Alemanha é assim. Vou chegar nas ligas que eu quero te fazer uma pergunta. O Casa queria falar. Fala, Casa. Então, primeiro eu quero agradecer pelo elogio da coluna, legal que você leu. E eu vou facilitar para o Ronaldo. O Ronaldo complica demais. O cara não é dirigente, o cara é centroavante. Precisamos de um camisa 9, Ronaldo, na seleção brasileira. O que você está vendo aí de camisa 9? Tem o Pedro, que está voltando agora. Testaram o João Pedro. Tem o Hendrick, que o Dorival esqueceu e poderia ter sido testado melhor. Tem falso 9. Tem um monte de coisa acontecendo e nada definido. É obrigado a ter 9? Não é obrigado a ter 9. Mas a seleção brasileira sempre teve um cara ali que fazia gols, né? Um cara que sabia fazer gols. Eu acho que a seleção brasileira está faltando, além de tudo que nós conversamos, alguém que saiba fazer gols dentro da área. A bola passa para lá e para cá e ninguém põe o pé na bola. É obrigado a ter 9? E qual é a solução para ter 9? Não, nome? Quem que você está vendo aí que você acha que pode falar assim? Esse cara pode ser o nome da seleção. Eu gosto do Pedro, tá? Que está voltando agora. Eu gosto do Pedro também. Eu gosto. É um grande centroavante, com presença de área, protege bem a bola, chuta bem com as duas. O Pedro com certeza vai ter a oportunidade voltando da lesão. Mas eu acho que não é o principal problema. Eu acho que nós temos muitos outros problemas na frente aí, de conjunto mesmo. Eu acho que pelos últimos jogos que eu vi da seleção, tá faltando coragem também, né? A atitude no jogo. Eu acho que é um grande desafio da seleção brasileira se reconectar realmente com a camisa da seleção brasileira. Você está falando isso sempre. E reconectar o povo com a amarelinha. Eu acho porque aí eu acho que melhora muito para todo mundo, melhora para os jogadores, que vão se sentir muito mais confiantes em tentar coisas diferentes, tentar soluções diferentes dentro de campo.